Eu li um pouco alguns trechos do capítulo 1 do artigo do Henrique Cunha Júnior, intitulado Me Chamaram de Macaco e Eu Nunca Mais Fui à Escola. Henrique Cunha Júnior, professor da Federal do Ceará, né? Tem até um pouco da formação dele aqui. Ele é engenheiro elétrico, pesquisa RAS, foi um dos fundadores do Núcleo de Consciência Negra da USP, enfim, essas coisas. Professor titular da Universidade Federal do Ceará, Departamento de Engenharia Elétrica, do Programa de Pós-Graduação em Educação. Tive o curso de História do Brasil com ele, História de Bairros Negros, Territórios Negros, que é um curso dele. Um curso não, né? Um livro. E, caramba, muito bom. Foi bem interessante, abriu a vista, assim, para várias coisas também, além de resgatar outras. E eu queria um pouco pensar essa parte aqui do escolar, né? Porque é a parte educacional, que é a parte que tanto me importa, assim como a atuação, né? Então ele começa falando um pouco de xingamentos, não sei o que e tal, que rolam bastante, que rolaram. E é um trecho primeiro que eu gostaria de destacar, é justamente um trecho que vai falar um pouco dessa não importância que se dá para esse tipo de tema, né? Essa não relevância que se dá. E aí ocorre que uma parcela significativa da sociedade subestima a relevância social, moral e ética de procedimentos antissociais, como os das agressões de fundo étnico, não raciocinando as consequências localizadas e amplas de tais fatos. Então, pô, aqui ele já... o Henrique, ele bate bastante, assim, eu acho que nesse artigo ele vai em diversas coisas. Olha só, querido diário. Bom lembrar também que no Capital, do Marx, porra, é um capítulo importantíssimo aqui. Bem no finalzinho do Capital, muito importante, a teoria moderna da colonização. Capítulo 25 aqui da edição da Boitempo. Dentre outros, né? Falar de mercadoria aqui, né? Mercadoria e dinheiro. Eu acho que a seção 1, de fato, é a seção que mais me interessa, assim. Essa parte da mercadoria enfim, muito importante também não dissociar essas coisas, né? Tá totalmente ligado com o que a gente pensa como raça, sobretudo na modernidade e pós-processos de colonização, né? Então, um pouco da não relevância dessas coisas, né? Subestimar a relevância social, né? Então, subestimar justamente, tipo, não dar importância ao que isso vai implicar no futuro na formação da sociedade, né? Na formação daquele indivíduo que está numa instituição de ensino, uma instituição que ajuda a formar o indivíduo e ele a pensar tanto a sua humanidade quanto o seu lugar no mundo, quanto a objetividade material dos seus deveres, quanto as suas tarefas, tanto quanto a si, né, quanto indivíduo e tudo mais, dentro da sociedade, né? Então, ignorar a relevância social, né? Uma parcela significativa da sociedade subestima a relevância social, né? Tipo, dá uma leve ignorada, assim, tipo, enfim, moral e ética, né? Então, moral é lá na constituição do sujeito em si, e ética na constituição do sujeito como um todo, né? Que a gente vai entendendo aí, assim, basicamente, né? De maneira muito simples e não tão rigorosa, né? Bem, depois continua aqui uma parte que também acho muito interessante. Esse parágrafo eu queria ler ele inteiro, assim, porque acho que é bem interessante. Que ele vai falar justamente das causas de evasão, né? Porque uma das coisas que acontece bastante, tipo, sobretudo, eu percebo, tipo, em discursos como minha mãe, assim, por exemplo, né? Gente, usar minha mãe como exemplo é terrível, assim, né? Mas é que é uma pessoa que não toma consciência de raça, né? Em si. Então, tipo, por não tomar consciência de raça, ela reproduz. Deixa eu ver se ela tá gravando isso. Bom, reproduz diversos dos racismos que estão aí, né, na sociedade e que constituem diversos sujeitos. Faz parte, né, desses sujeitos. Não por culpa, não por individualidade da culpa, ou se existe culpa, porque eu acho que não é uma questão de culpa, né, não é um preceito cristão, não é um conceito cristão.
É mais a questão de responsabilidades e negligências mesmo, né? Sociais, éticas, morais e tudo mais. Então, uma das causas frequentes, dentre muitas outras, da evasão dos baixos aproveitamentos, ou pelo menos dos desconfortos e constrangimentos dos afrodescendentes nas escolas, está relacionada com os procedimentos de xingamentos, piadas e ações de fundo racistas. Com enorme agravante, esses racismos são sempre negados, disfarçados, ignorados ou escamoteados. Postos na lista as questões incômodas dos tabus, por vezes vistos como um problema que, se explicitado, poderia tornar-se pior, sem, no entanto, ser explicitado por que ou para quem ficaria pior. Aí ele continua, né? Pois para nós, afrodescendentes, já são insuportáveis, sufocantes e inadiáveis a necessidade de uma intervenção dos educadores. Isso é uma coisa muito importante, né? Muito pertinente, assim, que ele vai trazer em diversas partes aqui deste texto, né? Essa parte da intervenção dos educadores, né? Os educadores colocando no lugar do indivíduo a questão racial, colocando no lugar do indivíduo, não, colocando... não só no lugar do indivíduo, né? Mas também colocando no lugar do indivíduo, porque subjetiviza, né, a racialidade, né? O racismo, como se fosse de fato uma questão subjetiva, uma questão que não é uma questão objetiva, ela não é estruturante da sociedade. Ela não é formadora de consciente, ela não é formadora de modelos econômicos, ela não tem uma materialidade, né, histórica em si, é apenas algo do indivíduo, né? Sendo que, na verdade, é mais uma vez um padrão, né? Você tem um reconhecimento de padrões, você tem, enfim, a gente faz análises comparadas com outros países, análises comparadas com outros estados, pega pesquisas e compara e a gente vê o reconhecimento de padrões e as coisas que vão acontecendo, que aconteceram comigo, que aconteceram com diversas outras pessoas negras, sobretudo pessoas que estiveram em contextos, sei lá, tanto de escola particular quanto de qualquer outros contextos que tenha menos pessoas negras, né? Ou também tendo pessoas negras, mas que não tomando consciência de si reproduzem os racismos, né? Os racismos diários e as questões de objetificação e inferiorização do outro, assim. Ah, e aí, beleza, né? E aí eu falei aquela hora da minha mãe, por quê? Porque a minha mãe é uma pessoa, é um tipo de pessoa que, bom, com muitas conversas ela vai modificando, né, o pensamento, assim, mas ela é uma pessoa que vai reproduzir algumas falas, assim, do tipo, ah, mas olha lá, sempre que você vê os negros, aí o aluno gosta de quê? De futebol, de correr, de não sei o quê, não gosta de estudar. Agora os asiáticos, por exemplo, os asiáticos não. Ou tipo, os alunos brancos não. Então, é uma individualidade, né? Uma individualidade, tipo, uma responsabilidade, né? Uma questão de mérito do sujeito em si, e é desconsiderado todo o contexto, né? A história vem como plano de fundo, ela não vem como ser que materializa relações, sobretudo dentro de instituições, né? Não vem como isso, ela vem só como a individualidade do sujeito, e aí todo sujeito negro é assim, né? Tipo, a negritude, ela tem como característica estes tipos de segmentos de vida, né? Então não são essas pessoas que tomaram esse tipo de segmento de vida, é uma característica da pessoa negra, né? Então você dessubjetiviza, né? Se você quer tentar entender que é uma questão racial, se você quer tentar perceber isso de fato, você dessubjetiviza e coloca isso como algo objetivo, porque é algo objetivo dentro da materialidade histórica, né? Não tem como a gente destituir a materialidade histórica, a formação econômica, as relações sociais da questão racial, que é um marcador social, né? Enfim, mas, enfim, sem... Minha mãe não é... A relação é interessante, a relação é muito boa. Estado atual das relações interétnicas, os insucessos são programados, estão edificados numa lógica de inclusão diferenciada e controlada dos diferentes grupos étnicos da sociedade nacional. Então, justamente isso, né? Tipo, escola particular, majoritariamente branca. Se for escola do centro, então, né? Centro de São Paulo, dos grandes centros das grandes metrópoles, mais branca ainda. Quanto mais da periferia for, mais negra a escola é, né? Mais pessoas pardos e pretos você vai ter, que constitui a população negra, né? E aí, se for escola pública, mais ainda. Se for escola particular na periferia, você tem menos negros do que na escola pública da periferia, se for na escola particular do centro, enfim, essas coisas é dinâmico, né? De fato, não são lugares fixos, né? Aí ele fala um pouco mais aqui sobre, faz algumas discussões sobre dados característicos, mostrando que
As diferenças biológicas entre as etnias são irrelevantes, uma vez constituem menos que 5% das características dos grupos humanos. E volta um pouco àquela ideia da pureza racial, né? Não existe pureza racial, todos são mestiços, a raça é uma categoria que é uma imagem que é colocada nos sujeitos, né? Stokely Carmichael, eu acho que fala um pouco disso. Uma imagem que é atribuída aos sujeitos, né? E os sujeitos perdem sua individualidade diante da imagem. Formação do povo, da cultura, homogeneizado. Essa parte aqui, ó, acho muito importante também. Afrodescendentes, estamos homogeneizados no que é denominado de negros, pardos e mestiços, na linguagem dos censos demográficos ou no que, por linguagens pejorativas, racistas, é denominado como mulato, escurinho, ou mesmo sujo ou encardido nas linguagens populares, né? E aí você tem formas de produção, né, do racismo, formas de produção cultural, formas de produção coletiva, né, formas de produção do consciente coletivo e do que é uma espécie de perspectiva da subjetivação coletiva, né? Você tem uma subjetivação coletiva, olha que louco isso. Você pega a subjetividade de um coletivo e você determina ela, né? Então, volta naquela questão do autodeterminismo e muito mais. Isso o Henrique Cunha Júnior vai tratando aqui só na primeira partezinha aqui, que ele começa nesse para começo de conversa.